eu queria usar, em primeiro lugar, o exemplo de Israel, Davi e Golias, para a gente poder aprender e entender como é que funciona esse processo de reinvenção nesses tempos em que o mundo está tão diferente e mudou, e Deus pode nos ajudar a crescer mesmo no meio de situações tão difíceis. Eu queria que você lembrasse um pouquinho da cena. Eu não vou ler o texto que se encontra lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, mas eu queria que você lembrasse um pouquinho, né? 16, 17, 15 em diante, você vai encontrar lá tantos textos que vão nos ajudar a fazer o cenário dessa exposição. Primeira coisa que a gente vai aprender, não é? É quem era Saul, tá? Saul, ele foi escolhido para ser rei. Houve um pedido feito pela nação, onde disse: nós não queremos mais ser governados só por Deus. E nós não queremos apenas que profetas e sacerdotes nos digam o que fazer. Nós queremos ser como as outras nações e nós queremos ter um governo estabelecido, ter um rei, ter um exército, e queremos ser protegidos por esse rei, por esse exército e por essa estrutura governamental. Samuel ficou muito chateado com isso, porque ele não conseguiu entender que eles estavam rejeitando o jeito de Deus fazer as coisas andarem, e não ele como profeta. E o Senhor disse para Samuel: Samuel, olha, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Então agora eu vou dar para eles um rei, mas vou dar um rei segundo aquilo que eles imaginam. E aí então eles escolhem, né? Deus lhe revela, mas eles escolhem um rei. E esse rei é Saul. E olha só a figura de Saul. A figura dele era um homem muito alto, muito forte, muito bonito. E esse homem, que era mais alto de todas as pessoas que estavam ali, mais forte, ele era o símbolo imponente de força. E aí então Israel tinha uma leitura de quem era o herói. O herói era o mais alto, o mais forte, o mais imponente, o mais bonito, talvez o que tivesse mais dinheiro, se a gente falasse nos dias de hoje. E de repente surge uma crise, aparece alguém mais alto, mais forte, mais imponente do que Saul, que é o gigante Golias. E esse homem se apresenta e diz: não tem homem em Israel, vem para a batalha. E aí então todo mundo, inclusive Saul, fica na sua tenda esperando ver o que vai acontecer. E aparece o anti-herói, aparece Davi. E Davi ouve aquilo e diz: eu vou lá lutar com esse homem, eu vou lá, eu vou lutar. E de repente o Senhor, para poder fazer a reinvenção de toda aquela nação, ajuda aquele povo a entender a releitura do verdadeiro herói. E Davi não tinha nada do que Saul tinha. Não era o mais alto, não era o mais forte, não era o mais rico, não era nem o mais bonito. Mas ele era a pessoa mais cheia de fé. E então o Senhor vai mostrar para eles, para a nação de Israel, que ninguém se reinventa se não for alguém cheio de fé. É interessante porque às vezes nós estamos imaginando que vamos enfrentar as batalhas da vida e que a maneira de enfrentar as batalhas da vida estão nos conceitos humanos de força, sabedoria, poder, né, governo e assim por diante. E de repente vem uma confusão como essa, que ninguém se entende, nem os poderes da República se entendem. E a gente olha para tudo isso que está acontecendo e a gente diz: e agora? Tá? E o Senhor vai dizer: olha, se você quiser se reinventar, não são esses os valores que vão levar você à vitória. Sabe como é que a gente chega à vitória? A gente chega à vitória pela fé.
Então, as pessoas de fé, aqueles que creem no poder de Deus, que creem que o Senhor tem um propósito maior e melhor, que creem que o Senhor é capaz de fazer maravilhas, que creem que Ele pode entrar em todas as batalhas, mesmo quando o gigante é alguém que a gente imagina que não conseguiria de jeito nenhum enfrentar. Eu fico impressionado porque Golias usava uma armadura, um peitoral, que pesava 70 quilos. A ponta da lança dele pesava 13 quilos, só a ponta da lança pesava 13 quilos. Isso é descrito na Bíblia com detalhes para mostrar como era impossível, como era gigantesco e como era tão desproporcional. Davi, um garoto de 17 anos, baixinho, que não tinha a altura de Saul, que não parecia tão forte, vencer, mas ele vai em nome do Senhor dos Exércitos, e porque ele vai em nome do Senhor dos Exércitos, ninguém o detém, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ninguém se reinventa se não tiver fé, não acreditar que o Deus Todo-Poderoso tem algo melhor para fazer na nossa vida. Uma segunda questão que eu vou aprender com Davi passa pela releitura das armas. Olha que coisa interessante. O herói tinha que ser o mais alto, o mais forte, o mais poderoso, não é? Mas e as armas? As armas que eles conheciam eram a espada, a lança, o escudo e a armadura. E quando essas armas são oferecidas, e as melhores armas de Israel foram oferecidas para Davi, Davi não tinha condição de andar com elas. Ele vestiu a armadura e disse, não dá não, isso aqui eu não vou conseguir. Ele pegou a espada e disse, não vai funcionar. E de repente ele pega as armas inusitadas. E a arma inusitada foram 5 pedrinhas, uma funda e o cajado de pastor, mais nada. O bordão dele, né, o cajado, o alforje dele, a bolsinha de pastor, e é isso que ele falou, eu vou lá enfrentar ele, assim como enfrentei os animais selvagens quando vinham atacar as minhas ovelhas. E interessante porque, muito provavelmente, no momento que a gente tem que se reinventar, a primeira coisa que a gente vai ter que aprender é que as armas antigas nem sempre funcionam. E o que Davi vai ensinar quando ele usou a pedrinha e a funda é que mais efetivo do que uma armadura era um tiro certeiro. Era algo que efetivamente atingisse o inimigo. E então ele vai ensinar o povo a fazer uma releitura. É tão interessante isso que a partir de Davi surge uma nova divisão no exército de Israel, os atiradores de pedra. E eles eram tão capazes, que eles tinham a habilidade de atingir qualquer ponto à distância. E diferentemente das flechas, que também eram usadas naquele tempo, as pedras eles tinham em grande quantidade. E um atirador de flechas tinha de 13 a 24 flechas e depois ele tinha que catar as flechas de novo, fabricá-las. Enquanto que pedra ele achava no chão. E então eles tinham muito mais habilidade, muito mais munição, muito mais rapidez, muito mais capacidade, e por isso uma nova divisão do exército de Israel surgiu, os atiradores de funda, perfeitamente treinados, tremendamente efetivos. E aí então o povo vai descobrir que nem sempre as armas antigas funcionam nesse mundo novo, e que talvez armas novas sejam mais efetivas. E armas que antes talvez fossem desprezadas para a guerra. Ninguém usava funda e pedra na guerra, porque essas eram armas dos pastores, que na verdade eram para conduzir o rebanho ou afugentar animais. Não eram para matar, era simplesmente para fazer isso.
E aí o Senhor vai pegar aqueles que eram os pequenos apêndices dos processos de então, para se tornarem armas efetivas, certeiras na história de Israel. Sabe, por essa lição que a gente aprende aqui de Davi, eu quero dizer para você que Deus tem colocado às vezes na mão da gente coisas que a gente não imaginava que poderiam ser efetivas e abençoadoras. E às vezes a gente precisa fazer uma releitura do que Deus já colocou nas nossas mãos. Às vezes a gente fica imaginando, não, vai dar certo, eu vou conseguir, quando vier isso, quando tiver aquilo, quando tal. E de repente o Senhor diz, olha, pega isso que já está aí com você, começa a usar e eu vou transformar numa arma poderosa e efetiva. Quando a gente tem essa percepção, né, de que Deus quer fazer, já está à nossa disposição, de que aquilo que Ele quer fazer, Ele já colocou à nossa disposição, e que às vezes a gente está relutando para ver que isso pode ser útil e pode ser produtivo, o Senhor vai derramar graça sobre a nossa vida. Quando eu olho para Davi, eu vou descobrir que o novo ungido, não é, que Deus tinha feito, que era Davi, o novo rei ungido e que ainda não estava no exercício do poder, ele era o verdadeiro caminho da vitória e a maior consolidação da história de Israel. O rei que consolidou todo aquele povo. Por quê? Porque às vezes Deus vai usar um mundo novo para escrever coisas novas e nos surpreender com a sua graça. Então, a grande lição aqui é o desafio de Deus para uma releitura e uma nova compreensão para o que entendemos ser sucesso, força, estratégia, missão e fé. E como isso é difícil, porque os paradigmas antigos nos dominam. Sabe, a gente acredita que funciona desse jeito e ponto. E de repente o Senhor tem que mexer no mundo para a gente ver que não é só assim que funciona. Eu fico impactado, por exemplo, com a história da empresa suíça de relógios que descobriu e inventou o relógio a quartz. É interessante porque um dos pesquisadores daquela empresa suíça inventou o relógio a quartz. Mas quando ele mostrou para o dono, para o CEO da empresa, ele disse, olha, isso aqui é um projeto de ciências, mas não é um relógio. Ele não tem coroa, não tem pinhão, ele não tem todos os processos de um relógio. Isso aqui é um projeto de ciência na área de eletrônica. E o interessante foi que, de brincadeira, eles foram participar de uma feira internacional e colocaram lá um protótipo, não é, de uma coisa futurista. E chegou lá a Texas Instrumentos, olhou e disse, opa, esse negócio aqui é bom. E aquilo que não era relógio para ele se tornou relógio para a Texas Instrumentos. E a Texas Instrumentos começou a lançar bem baratinho os relógios a quartz. E aquela empresa suíça faliu e a Texas Instrumentos explodiu. Que coisa interessante é porque a invenção estava na casa dos suíços, mas mudou de casa, simplesmente porque os paradigmas antigos não conseguiram ser vencidos. Às vezes na nossa vida a gente olha para a pedrinha que Deus nos deu e a gente não acredita que ela é uma arma. Às vezes a gente olha para o menino que está lá e diz, isso não é rei, o rei é aquele lá, grandão, desse jeito, com essa aparência. E o Senhor vai dizer, não, querido, é aquele que tem fé, que crê no meu poder, que está disposto a ouvir a minha voz, mesmo que seja pecador, mas está disposto a ouvir a minha voz do meu jeito, da minha maneira, e eu vou fazer grandes coisas através de gente assim. Sabe, Deus está mexendo com os nossos paradigmas e mostrando que muito do que entendíamos por força, segurança, missão, sucesso e mesmo fé precisam ser ampliados em todas as áreas da nossa vida. Por isso, deixa Deus ampliar a sua visão.
Seja você o homem e a mulher de fé. Deixa Deus mostrar o que Ele já deu para você. E mesmo que pareça muito simples, como uma pedrinha, creia na voz do Senhor e tenha coragem de enfrentar os seus gigantes, porque é assim que a gente se reinventa.